Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Eu li Neemias capítulo 1, verso 6, e eu disse a vocês que daria algumas dicas para você incluir aí no seu planejamento ou no seu projeto de vida, para você que é uma pessoa organizada, você que deseja se organizar, quem sabe você ainda não é, colocar num caderno, numa agenda, numa folha, em algum lugar você escrever. Porque você sabe que hoje, na modernidade, hoje a gente tem senha para tudo, não é verdade? Senha de banco, senha de cartão disso, cartão daquilo, tudo é senha. E obviamente, quando você tem uma senha e você a utiliza todo dia, a tendência é você guardar na mente, decorar e não esquece. Mas é bom você pôr no papel, porque uma hora poderá esquecer de tanta informação. Eu quero destacar aqui, iniciando essa semana de fé e milagres, e no final desta palavra vou estar orando especificamente pelos seus projetos pessoais. Porque existe o projeto pessoal, individual de uma pessoa. Se ela é solteira, ela tem uma realidade. Se essa pessoa tem o seu projeto pessoal, mas ela é casada, então, obviamente, dependendo do projeto dessa pessoa, ela vai ter que compartilhar com o seu cônjuge, né? Faz parte. Para quem é casado, ele pode ter o seu projeto individual, ele pode ter os seus sonhos, isso é bacana, é legal, mas quando um casamento, um casal é unido, um vai entender o projeto do outro, e o sucesso de um é o sucesso de outro. Se você é solteiro, você já não tem essa questão. Se você mora com seus pais, você tem, de repente, você pode até compartilhar com seus pais, mas geralmente, às vezes, os sonhos de um filho ou de uma filha não é o sonho que o pai e a mãe têm para eles. Eles têm direito de ter os sonhos dele, né? Todo filho ou filha, ele tem direito. O pai e a mãe podem dar dicas, orientações, conselhos e orar por eles, isso faz parte. Porém, o filho e a filha que vai, né, ser, de repente, aquele pai, aquela mãe quer que o filho seja médico, mas ele não está afim de ser médico. Ele quer ser outra coisa, outra profissão, outro profissional, né? Enfim. Então, diante disso, eu separei aqui, baseado no livro aqui de Neemias, né? O livro de Neemias, o autor aqui consta sendo Neemias. Eu gosto de cada livro da Bíblia, sempre é colocado ali, sempre tem ali algumas palavras-chave daquele livro. Eu estava observando aqui no livro de Neemias que uma das palavras-chave é sofrimento, depois oração, trabalho, choro, alegria. Pode ter outras, mas eu separei essas aqui que a gente percebe que envolve tudo que ele fala, vai ter ou sofrimento, oração, trabalho, choro, alegria. Baseando esse início de conversa aqui, um projeto de vida de uma pessoa envolve isso aqui. Tem momento de alegria, tem momento de choro, tem momento de sofrimento, tem momento de trabalho, tem momento de vitória, né? Aliás, a vida de todo ser humano tem tudo isso. Isso não é nem novidade que eu estou falando, se você realmente está conectado com o que está acontecendo à sua volta. Mas me chama a atenção na vida de Neemias, que foi uma pessoa assim muito importante. Aliás, você que está me ouvindo agora, todos nós, todos que nascem com um propósito. Deus não quis que você nascesse para nada, mas você nasceu com um propósito. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E me chamou a atenção aqui alguns princípios que se destacou na vida de Neemias. E esses princípios podem muito nos ajudar nos nossos projetos do nosso dia,
projetos de curto prazo, projetos de médio prazo e até mesmo de longo prazo. É muito importante isso. O texto que eu li aqui, primeiramente, ele estava aqui orando, né? Pedindo que Deus estivesse atentos, os seus ouvidos abertos, os seus olhos ali para ouvir a oração dele. E Neemias estava ali também confessando o seu pecado e o pecado do povo dele e da nação. Que no contexto do livro de Neemias, a gente percebe que Neemias, quando ele ficou sabendo do triste estado de Jerusalém, que estava precário, ele então faz o quê? Ele ora a Deus. Então, dentro dessa diretriz que eu quero passar para você aqui, que já estamos falando, para um projeto de vida bem sucedido, eu quero colocar 3 palavras importantes aqui. Primeiro, Deus. Não é apenas uma palavra, mas um nome, Deus. Deus. Um projeto abençoado, se Deus não estiver nele, você poderá se frustrar lá na frente. Porque nós confiamos em Deus. Nós temos Jesus Cristo como nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então eu sempre ensinei isso e dá certo. Por que dá certo? Porque Deus tem sido prioridade em minha vida. Deus tem sido prioridade em minha família. Deus tem sido prioridade em nosso trabalho, em nosso ministério. Então quando Deus é prioridade, é 100% que vai dar certo. Pelo fato de dar certo, não quer dizer que você não terá momentos de sofrimento, momentos de trabalho um pouco mais forçado, ou de um choro, mas vai ter um momento de alegria também. Porque a Bíblia diz, tem um salmo na Bíblia que diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, quando Deus está incluído no seu projeto de vida, quando Deus faz parte dos seus projetos, então, querido e querido ouvinte, fica bem mais fácil de você ter uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida abençoada. Então, o primeiro item aqui, Deus. Segunda diretriz para o seu projeto de vida é família. Família. Família é um projeto de Deus. Tanto é que você que entende um pouquinho das coisas espirituais tem percebido como o nosso inimigo, o nosso adversário, né? O nosso inimigo tem atacado as famílias, tentando destruir o casamento, destruir o relacionamento de pais e filhos. Ou seja, então o próprio Jesus Cristo, ele diz em João 10,10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então o segundo pilar aqui, ou o segundo, vamos assim dizer, diretriz aqui para você, a família. A família. Então é uma prioridade, a família. E terceiro aqui, o trabalho. Então dentro dessa diretriz, que é a palavra que eu estou usando, diretriz, para dar uma direção para você, é você ver a tua vida, como que você está. Deus tem sido o número 1 na sua vida? Quando eu falo Deus, eu estou falando de Deus mesmo, não de uma religião. Não estou falando de religião, estou falando de Deus, de Jesus, da presença de Deus na sua vida. Para que se Deus realmente faz parte da minha vida, então é um sinal que eu ouço a sua palavra. Eu ouço a palavra, que nós chamamos as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, não é? Então, de Gênesis a Apocalipse, nós cremos, são 66 livros. E hoje eu estou apenas baseando esse projeto na história de Neemias. Estamos apenas iniciando. Então, trabalho é o terceiro, trabalho. Então, não tem como você ter um projeto bem sucedido se não tiver trabalho. Tudo na vida tem que ter trabalho, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, não é verdade? Então faz parte. Quando eu coloco família, família tem a ver com a sua família de sangue, tem a ver também com os seus relacionamentos. Existem pessoas, já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho sucesso nos negócios, mas é um fracasso na família, é um fracasso no casamento. Não é verdade? E tem outros que parece que tem uma família maravilhosa e de repente profissionalmente não tem sucesso. Eu creio que é possível ter um equilíbrio. Sempre na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, sempre vai ter alguma coisa que não deslancha. Você não vai conseguir ter um
um sucesso absoluto 100%, né? Você pode ser feliz 100%, é uma coisa. Você pode estar maravilhado com Deus 100%, isso deve acontecer. Agora, é claro, como foi no caso aqui da história de Neemias. O nosso objetivo nessas manhãs, principalmente essa semana, não é estudar o livro de Neemias, apenas tirar alguns pontos que pode te ajudar. Agora, se você deseja se aprofundar mais, aí num outro horário, que você tiver tempo, leia o livro de Neemias que você vai aprender muita coisa. Aqui a gente só está tirando alguns pontos para alavancar você a crescer, a desenvolver, a ter maturidade espiritual. Então, quando eu falo em Deus, eu envolvo o quê? A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo em Deus, eu falo em prioridade em Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz no famoso texto aqui de Mateus, capítulo 6, verso 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O suprimento, a bênção do suprimento, do pão de cada dia, a vestimenta e outras coisas mais. Então, a prioridade é Deus. Então, dentro dessa dica, escreva aí no seu caderno, você que gosta de escrever, escreva aí: Deus, família, trabalho. Eu poderia, de repente, colocar outras coisas, tem tanta coisa que eu poderia pôr, mas às vezes eu tenho orado, observado o seguinte: às vezes você tem que resumir, você tem que canalizar, você tem que focar numa coisa. Então a primeira coisa, no sentido aqui espiritual, é o teu relacionamento com Deus, é a tua vida com Deus. Existem pessoas que elas são bem-sucedidas no trabalho, mas necessariamente elas não têm um relacionamento legal com Deus, mas elas têm sucesso. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem muitas pessoas muito espirituais, mas não quer dizer que ela está tendo sucesso no trabalho ou está tendo vitória na sua vida profissional. Então, aí o ideal é o equilíbrio, ou seja, Deus prioridade. Outro texto que eu quero destacar aqui é, por exemplo, Mateus capítulo 22, o verso 37, 38 e 39. Interessante que chega nesse texto aqui a alguns fariseus, não é? E perceberam ali que Jesus fez com que os saduceus ficassem quietos, porque Jesus trazia a palavra certa ali, e a turma religiosa da época ali ficava querendo fazer pegadinha com Jesus, vamos assim dizer, né? Aí chegou ali um deles ali, acho que dos fariseus, e disse assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vê, ele resumiu aqui o mandamento em dois. Deus, amar a Deus, diz ele, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quer dizer, você canaliza Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio justamente para nos dar vida e vida com abundância. Então, querido e querida ouvinte que ama a Jesus, que ama nos ouvir aqui nessas manhãs, então o seu projeto de vida para ser abençoado ou para você se sentir uma pessoa feliz e completa, é necessário a participação de Deus. A participação. E ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, Deus, seu reino. Em primeiro lugar, ame a Deus. Então, Deus em primeiro lugar. Deus, ele tem que vir antes da minha família. Deus, ele tem que vir antes do meu trabalho, do meu ministério ou daquilo que a gente desenvolve na vida. Deus. Quero deixar bem claro, quando eu falo Deus, eu não estou falando de religião e muito menos de uma instituição religiosa. Estou falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade Santa poderosa. Então, quando você prioriza Deus,
Quando você realmente fala com ele todo dia e quando ele fala com você também, ou seja, quando você tem essa conexão abençoada, quando você realmente fala com ele, ele fala com você, pode ter certeza, vai ficar mais fácil para você administrar o seu projeto família, o seu projeto trabalho ou algum outro projeto além disso que eu estou falando. Então a importância da prioridade. E obviamente aquilo que você canaliza, aquilo que você foca, vai dirigir o seu comportamento. Existem pessoas que ela foca trabalho, 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 e o nome dela é trabalho. E ela não cuida da sua vida espiritual. Ela não cuida da sua família. Então ela poderá sim ter sucesso naquele trabalho. No trabalho, nas finanças. Porém a família está destroçada. A família está desorganizada. O seu relacionamento com Deus tá fora. Por quê? Porque ela só foca trabalho, trabalho, dinheiro, dinheiro. Aí quando fica doente, aí ela tem que parar. Porque daí não tem jeito. E o nosso corpo, ele tem os seus sinais. Nós somos limitados. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Eu quero colocar o corpo aqui dentro do corpo família, embutindo na família. Então tudo que nós falarmos aqui é justamente focando Deus, família, trabalho. Então tudo que eu venho a falar sempre vai cair ou em Deus ou na família ou no trabalho. E desses três, partindo com Deus, vai canalizar outras coisas. É isso que você precisa entender. Então quando a gente fala para você colocar no papel, ou se você quer escrever no seu computador, fica a seu critério, coloca metas. São maneiras de você se programar na vida. De você, como quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, né? Se você compra um pacote de viagem, você faz ali um planejamento, não é verdade? E você sabe para onde você vai, você sabe as paradas, porque tem tudo ali programado direitinho. Então, a chance de dar certo é muito maior do que aquele que sai sem rumo, sem direção, sem um planejamento, né? Então, o que acontece? Se ele sair todo desorganizado, pode até conseguir êxito de certa forma, mas não vai ser com qualidade, talvez. Vai ser aquela coisa assim, que você percebe que a pessoa está totalmente desorientada, né? Bom, muito bem. Eu quero colocar aqui 4 princípios baseados aqui na vida de Neemias, melhor dizendo, Neemias, né? O primeiro princípio que Neemias tinha, que destacava na vida de Neemias, que pode servir para a gente também. Primeiro, compaixão. Neemias tinha compaixão. E compaixão é frequentemente o ponto de partida para a obediência à vontade de Deus. Então ele tinha compaixão. Como ele tinha compaixão, e esse ponto era uma partida para ele obedecer à vontade de Deus. É muito importante a gente entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque se nós não entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente acaba, de repente, se tornando um outro personagem bíblico, que é um livro da Bíblia também, do Antigo Testamento, que é o Jonas. Deus deu uma missão para Jonas e disse: Jonas, quero que você vá levar a minha palavra para Nínive. Mas Jonas chega ali no porto e compra a passagem para Tarsis. Quer dizer, ele saiu dos propósitos de Deus. Então eu quero que você pense num projeto de vida diferenciado, e na minha opinião vai ser sensacional o que Deus está fazendo a partir desse momento, que você vai ter tempo para analisar. Quem sabe você comprou uma passagem para o endereço errado, usando a linguagem aqui de Jonas, que é um outro personagem, que Deus pede uma coisa e ele faz outra. Então, quem sabe é nessa hora que a gente tem que rever os nossos conceitos, analisar, porque às vezes a pessoa está numa situação tão delicada e ela diz assim: meu Deus, onde eu fui parar? Hã? Como eu fui parar nisso? Por que eu estou passando por isso? Nem sempre a gente consegue responder os porquês, mas sempre tem uma razão. Ou você tomou a rota errada, ou você decidiu errado, ou até nem decidiu, né? Ficou em cima do muro e achou que ficando neutro seria mais fácil, e não está dando certo. E a gente tem que decidir alguma coisa. Ou eu sigo a Jesus, eu não sigo Jesus, ou eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço isso, eu faço aquilo. Não tem como você ficar em cima do muro, que simboliza indecisão, né? Que fica ali esperando, a hora que melhorar. Quantas pessoas no ano passado diziam assim:
quando melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí chegou esse ano de 2020, aí veio toda essa mudança mundial, seja por fatores mais diversos que aconteceu, de repente você fala, puxa, agora que eu não vou fazer. Pelo contrário, né? Então, deveria ter feito já alguma coisa. Então, por isso que nós estamos compartilhando aqui essa palavra. Então, uma aplicação pessoal aqui, baseado na vida de Neemias. Primeira coisa, então, ele tinha compaixão. Então, você precisa pedir para Deus. Deus, eu quero ter compaixão. Porque com essa compaixão, Neemias pôde, então, observar a vontade de Deus. Foi quando eu li o texto. Neemias viu que o quadro do seu povo, ali de Jerusalém, estava precário, muros caídos, estava tudo complicado. Né? Então, Neemias teve compaixão. Ele não pensou só nele. Ele pensou nos seus compatriotas, ele pensou na sua família. Olha a família aqui. Ele pensou, ele não foi egoísta. Porque se você ler, como eu disse, eu não vou dissecar tudo, aqui é parte disso, né? Mas no capítulo 2 de Neemias, eu vou ler alguns versos aqui, capítulo 2, do 1 ao 8. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Preste bem atenção, ouvinte, nessa frase aqui. Então orei ao Deus dos céus. Então Neemias ficou sabendo da situação de Jerusalém. E ele ficou triste. Neemias, nesse momento aqui, ele era o copeiro do rei. Aquele que experimentava a comida, a bebida do rei, para ver se não tinha nenhum problema, ele experimentava primeiro. Ou seja, ele tinha um cargo de suma confiança. Confiança mesmo. Então ele estava do lado do rei. E ele chegava feliz, alegre todo dia, mas naquele dia ele chegou triste. Ele correu um risco, mas o rei percebeu. E disse, Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? O que está acontecendo? Quer dizer, o rei deu atenção àquele que o servia todos os dias. Olha que interessante. E quando o rei disse assim, que me pedes agora? Aí Neemias, ele ora a Deus. Orei ao Deus dos céus. Está vendo aqui a importância de um projeto? Ele consultou a Deus, porque ele estava diante de uma autoridade que era a maior autoridade, era o rei, e agora o rei lhe faz uma pergunta, percebe que ele estava triste, mas ele ora ali, aquela oração que foi aquela oração rápida, em pensamento, porque ele não falou ali diante do rei, mas ele orou, mas ele conta que ele orou, ou seja, sinceramente ele falou ali aquela oração na mente dele e começou a falar com Deus. Aí ele respondeu ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Olha que bacana outra frase aqui, ó. Apontando-lhe eu um certo tempo. Quando fala tempo, o que é? Planejamento, projeto de vida, uma data. Então é bacana você colocar isso no papel, como um planejamento, para você ter um norte, para você ter uma linha ali, para você crescer. Porque aquela famosa frase que a gente repete aqui de vez em quando, né? Quem não sabe aonde vai, não chega a lugar nenhum. Então às vezes você está só dando volta, e quando vê você está no mesmo lugar e não saiu daquele lugar. No sentido assim de não tomou nenhuma atitude para alavancar um crescimento na sua vida espiritual e assim por diante. Então a gente percebe o quê? Ele colocou um tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei,
para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo, preste atenção, ouvintes, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha só, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então esse homem era um homem de oração. Neemias, ele tinha compaixão. Então ele, como um homem que tinha compaixão, ele tinha comunhão com Deus, e ele queria seguir a vontade de Deus, os propósitos de Deus. E ele teve essa grande oportunidade diante do rei. O rei então quis ajudá-lo, mas ele orou e ele foi falando com o rei o que ele precisava naquela viagem. Querido e querida ouvinte, isso é muito importante. Você orar, você priorizar Deus na sua vida, para que Ele venha dirigir os seus passos. Aí que entra o Provérbios, capítulo 16, né, que a gente está sempre também falando esse texto aqui, quando envolve planejamento, quando envolve projeto de vida. Nessa Bíblia aqui que eu estou usando, Provérbios 16, diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O verso 3 de Provérbios 16: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Em outra Bíblia diz assim: entrega os teus projetos nas mãos de Deus, e os teus planos serão concretizados. Por isso que Deus em primeiro lugar. Então que esta palavra possa te ajudar. Eu falei que ia dizer para você quatro princípios. Eu fiquei apenas no primeiro. O segundo, eu vou falar ainda, dá tempo de falar agora para encerrar. E o terceiro e quarto a gente fala amanhã, com a permissão de Deus. Então, o segundo princípio que eu vi aqui na vida aqui de Neemias é cooperação com outros. Olha só que interessante isso aqui. O segundo aqui. Cooperação com outros. Então, é necessário você entender que para fazer a vontade de Deus tem que ter cooperação com outros. Então aqui o rei cooperou com Neemias, mas Neemias tinha Deus como prioridade. E ele estava bem, o famoso Neemias estava no lugar certo e na hora certa. Quer dizer, Deus preparou, cremos que foi Deus que permitiu todo esse cenário, porque Neemias tinha um coração voltado para Deus. Então o segundo aqui item, o segundo princípio baseado na história aqui de Neemias, justamente ele era uma pessoa que sabia que precisava de cooperação com outros. Ele sabia que aquela obra seria tão grande que ele sozinho não conseguiria, ele precisava de outras pessoas. E assim aconteceu. Então se você ler todo o livro, você vai perceber como Deus foi abençoando o trabalho de Neemias. Foi fácil? Não. Foi difícil? Foi. Mas ele teve vitória? Teve. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Que Deus te abençoe com esse início aqui de dicas para um projeto de vida bem-sucedido com a bênção de Deus. Deus querido e santo, quero te agradecer por esse dia tão lindo e maravilhoso que o Senhor está me permitindo estar aqui, anunciando já um início, Senhor, de um planejamento de vida, um projeto de vida, dando aqui dicas para que o povo que está na fé, ou aqueles que vão nos assistir ou nos ouvir pelo nosso canal no YouTube, também sejam abençoados. O nosso desejo, Pai, que esta palavra possa ajudar a todos. Ilumina, Senhor, os ouvidos para as pessoas certas ouvirem esta palavra e serem abençoadas e serem transformadas pelo Teu poder. Abençoa os projetos de cada ouvinte que já está anotando no seu caderno, na sua agenda, na sua prancheta, no computador, enfim, que ele anotou alguma coisa. Ou ele vai fazer ainda hoje, ele vai escrever ainda hoje algumas metas já baseado nessas instruções de hoje. Abençoa, prospera e protege a todos. Abençoa a vida econômica e financeira desses teus filhos e filhas. Que a bênção da abundância e da prosperidade seja sobre todos. Assim oramos e te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo.
Graças a Deus, que maravilha, que maravilha. Olha, enquanto eu estava ministrando aqui, muita gente enviou aqui suas participações, uma boa parte escrevendo: pastor, estamos orando junto, estamos orando pelo projeto de vida. É isso aí, escreva mesmo, orando pelo projeto de vida, tá certo? Hoje você recebeu algumas instruções e a nossa intenção é justamente isso, né? Depois das 9h20, 9h30, a gente dar essa palavra aqui, tá certo? A gente vai caminhar neste formato, a oração para o povo, um atendimento aqui, ali, acolá, e depois essa instrução específica, né, para o seu projeto de vida. E já pega aí como eu fiz, aí pega uma caneta, pega um papel, já aproveita aí hoje à tarde, você tem uma folga, mais à noite, coloca numa folha, coloca umas metas, baseado no que você já ouviu aqui, coloca ali, tá bom? E na medida do possível, no nosso canal no YouTube, creio que vai dar certo, em nome de Jesus, né, que essa parte aqui, que eu comecei a falar sobre Neemias, vai ser colocado ali no nosso canal no YouTube, né? Se der tudo certo, em nome de Jesus, eu creio que vai dar, vai ser colocado ali, é só essa parte lá, Projeto de Vida 2021, com esses trechinhos aqui, dando dicas. Aí você pode ouvir novamente, se você já é inscrito no nosso canal, você vai poder compartilhar isso com outras pessoas, isso vai ser de grande valia para quem ouvir através do canal do YouTube também, tá certo, gente querida? Um grande abraço, ótima segunda-feira, permitindo Deus, a gente volta amanhã. Lembrando que amanhã, dia 8 de dezembro, é o aniversário da pastora Eva, então já preparem uma mensagem bonita aí para mandar para ela, que vai ser bênção em nome de Jesus. Aquele abraço, um beijo no seu coração, muita paz, saúde e prosperidade, e Jesus é a resposta para a sua vitória. Agindo Deus, quem impedirá?